Olá! Aqui é o canal Animais em Luta e hoje eu vou contar a história de terríveis ataques que ocorreram na antiga província de Gévaudan, nas montanhas Marguerite, no centro-sul do Reino da França. Esses ataques de 1764 a 1767 provocaram pavor. O bichinho era faminto e andarilho. A área coberta por ele era de 90 por 80 quilômetros. Se você não conhece essa história, se acomode, ative a sua inscrição e o sininho. Mas se você já conhece, fique para conhecer a minha narrativa. Feito isso, bora lá! Tudo começou quando a fera atacou uma moça na floresta de Messuá, perto de Langogne. Meu francês é horroroso. Ela estava ali tranquila, cuidando dos seus afazeres na fazenda. Aliás, era uma fazenda de touros, mas ela estava acostumada a lidar com animais de grande porte. Nessa época, nessa região, apareciam muitos lobos. A França estava cercada por eles e o povo estava meio que acostumado. Então, voltando ao momento do ataque. Quando ela o viu, se assustou, pois ele era diferente de tudo que ela já tinha visto. De repente, ele pulou sobre ela, e os touros, naquela confusão, tentando se livrar correndo, muitos terminaram se machucando. Mas, por sorte, ela conseguiu escapar, e apavorada, mesmo muito ferida, descreveu o animal como grande como um bezerro, com peito largo, focinho de galgo, orelhas eretas, peito largo, pescoço robusto, boca negra com 2 dentes laterais, longos e afiados, com cauda franjada e com uma lista branca do alto da cabeça à extremidade da cauda. Nossa, mas que descrição mais completa, hein? Isso que está nos registros, mas eu fico pensando, eu no lugar dela, mal e porcamente ia descrever a cor e o tamanho. Ela também contou que o animal se movia dando grandes saltos. Essa região sempre sofria com ataques de lobos a rebanhos, mas em 30 de junho de 1764 houve o primeiro ataque fatal, e a vítima era uma mocinha de 14 anos chamada Jeanne Boulet. Após esse triste episódio ocorreram outros casos, e o curioso é que ele sempre atacava pessoas com menos de 36 anos. Seria uma mera coincidência ou ele preferiria uma carninha mais fresca? As mulheres eram mutiladas com uma violência desconhecida até então, decapitadas, estripadas, e os ataques continuaram mais e mais. A população se reuniu muitas vezes para caçar o bicho, levando tochas e os seus mosquetes. Eu imagino que se na época eles tivessem acesso a armas um pouquinho menos rústicas, a fera teria se dado muito mal e muito mais rápido. Agora, imagina a situação. Você de frente para o bicho e tendo que recarregar o mosquete, pondo as balas uma a uma. Eu já teria me borrado toda. Durante as expedições, feitas por semanas a fio, eles iam encontrando corpos trucidados, inclusive crianças e até uma garota sem cabeça que só foi achada dias depois do seu desaparecimento. A organização foi feita muitas vezes por nobres, mas sempre sem resultado. Até crianças guerrearam com o animal, fato que chegou aos ouvidos do rei, que as recompensou. O rei Luís XV se viu obrigado a tomar uma atitude devido às queixas e à insistência dos camponeses. Na época, ele estava muito ocupado com a guerra pelas colônias da América contra a Inglaterra. Então, ele resolveu oferecer 6.000 libras a quem eliminasse a besta. E na época era um bom dinheiro, hein? Atualmente, isso equivaleria a R$1 milhão. Com certeza, isso fez crescer o olho de muita gente e com isso mais tragédias. Olha, mas não pensem que a oferta dessa grande quantia de dinheiro e atenção que o rei deu para os queixosos foi porque ele era bonzinho, tá? A questão é que a monarquia vive de impostos, e esses impostos são obtidos por meio das colheitas e do abate dos animais deles. Mas o povo apavorado não queria mais sair de casa para trabalhar.
Melhor dizendo, muitas pessoas. Só aqueles desesperados para pôr comida em casa se arriscavam. Geralmente, o rei não perdoava a falta de pagamento de tributos, mas ele abriu essa exceção devido a esse grande, literalmente grande, motivo para o perdão. Quando alguém era atacado e falecia, o rei tipo que indenizava a família, dando uma grande quantia em dinheiro. Mas não pense que ele fazia isso por ser bonzinho, não. É que o povo começou a sarriar com a cara dele, dizendo que a fera estava mijando na cara dele. Ele deve ter ficado possesso. Isso se espalhou pelos locais. Terminou que o monarca determinou que o seu caçador, chamado Duhamel, não sei se é assim que se pronuncia, que ele saísse à caça para tentar pôr fim a esse tormento. Ele forneceu de tudo, cães de caça, armas, e a ordem foi cumprida, eles foram. Mas isso levou meses, e com isso tudo a França levou um baita prejuízo, com mão de obra praticamente parada, só gastos e nada entrando. Poxa, uma coisa que me deixou triste nessa história é que nessa brincadeira muitos outros lobos foram mortos. Acho que foi tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. Bem, também não dá para criticar muito, né? Não dava para sair pedindo os crachás dos lobos. Peraí, você é bonzinho ou malzinho? Foi uma pena. Foram mais de 200 lobos abatidos. Uma coisa que também não agradou muito a população, pois eles estavam meio que acostumados com a convivência com eles. Eles queriam que pegassem só o lobo mau. Fazer o quê, né? Mas esse caçador terminou caindo em desgraça. Ele afirmou ao rei que tinha avistado o lobo e atirou nele, e que era impossível dele ter sobrevivido a tantas balas, e que ele havia se escondido na mata. Passou-se um breve tempo de calmaria, cerca de um mês, e o bicho voltou à ativa. Ele matou a noiva de um rapaz chamado Jack Dennis, de 16 anos, que depois substituiu Duhamel, que tinha sido destituído da função. A mentira tem perna curta. As pessoas passaram a questionar se o camarada tinha realmente eliminado o animal. Esse rapazinho tinha perdido para o animal a noiva dele, e semanas antes dessa terrível perda, a sua irmã também tinha perdido a vida. Ela estava trabalhando no campo quando a fera a atacou, arrancando sua cabeça. Nossa, é muita tragédia para um jovem só. Não é à toa que ele resolveu se juntar a um grupo que já estava fazendo buscas. Ele deve ter ficado com sangue nos olhos. Nesse meio tempo, enquanto os caçadores montavam estratégias para cercar o bicho, ele termina invadindo uma feira onde estavam ocorrendo os festivais e também venda de produtos. Foi uma carnificina. Muitas pessoas morreram no meio do tiroteio, e o rapaz também quase foi para o saco quando entrou em luta corporal com a fera. Os companheiros de combate conseguiram salvá-lo, mesmo muito ferido. Bom, coitado, depois desse tempo, depois dessa situação, ele ficou meio adoentado, abatido, ficou meio envelhecido, ele não durou muito tempo mais. Talvez tenha sido depressão, né? Sei lá. A fera caiu numa armadilha, mas parece que conseguiu fugir. Depois ocorreram novos ataques. Também tem uma história documentada sobre 7 garotos pastores. Eles estavam cuidando dos animais quando a fera pulou sobre eles. Quando ela já estava arrastando uma das crianças, a mãe pulou sobre ela, lutando para salvar o filho. Mas, infelizmente, como a criança ficou seriamente ferida, terminou falecendo. Claro, a coitada também ficou muito ferida, mas sobreviveu. Fico imaginando que dor perder um filho desse jeito. Esse tormento continuou por muito tempo a mais, com a população sofrendo dos 3 lados. O pavor de ser atacado, a perda de entes queridos e, para finalizar, a convivência com mercenários que ofereciam ajuda, mas que, na verdade, eles só queriam extorquir a população. E, finalmente, com o abate de um grande animal em 21 de setembro de 1765, o problema foi considerado resolvido e a população festejou. A fera tinha 87 centímetros de altura e 1,83 m de comprimento, pesando 64 quilos.
O caçador declarou oficialmente que nunca tinham visto um lobo tão grande e por isso acreditaram que ele era o autor de tudo. Chegaram até a empalhar um animal e enviado para Versalhes, onde Antoine foi recebido como herói e recebendo uma grande soma em dinheiro, além de títulos e premiações. Mas foram relatados outros ataques no mesmo ano, em 2 de dezembro. 2 crianças foram gravemente feridas e logo a seguir mais dezenas de ataques. E o pavor continuou e também as buscas. E as histórias se multiplicavam até se tornarem lendas. Uns diziam que seria um lobisomem, outros diziam que seria um homem se transformando em uma besta com características de hiena. Fique imaginando como seria a vida nessa época, as pessoas tendo que sair para trabalhar, sabendo que pode ter uma fera à sua espreita. Talvez não seja muito diferente dos dias atuais, né? Só que agora temos que ter medo dos nossos semelhantes, sempre com o olho aberto em qualquer esquina. Em 1767, Jean Chester, o novo caçador contratado pelo rei para acabar com esse tormento, que estava fazendo um trabalho bem minucioso, fazendo investigações, ele colhia depoimentos dos populares, mapeou o lugar. Nesse meio tempo, ele também ia recolhendo objetos de prata, com a intenção de derreter tudo e fazer balas. É porque ele acreditava que se tratava de um lobisomem. Mas isso estava sendo muito demorado e o rei já estava ficando irritado com isso. Tempo é dinheiro. Então, quando o ano estava quase acabando, em determinado momento, quando ele estava descansando com a sua equipe de caçadores, ele viu o animal e lançou uma lança nele, terminando o abate com uma bala de prata banhada em água benta. Mas não foi nada fácil. Foi uma batalha memorável. O bicho era uma hiena ou algo parecido, totalmente fora de esquadro, com aspecto aterrador, com 58 quilos, que foi embalsamado para ser enviado a Paris, para ser apresentado ao rei. Que presente de grego, hein? Por conta de ter sido mal embalsamada, ela chegou lá com um cheiro horroroso e tiveram que destruir tudo. Mas a fofoca correu solta e o povo ficou falando que a hiena pertencia ao pai de Jean, que também era caçador, e que a mentira era para ficar com a fama de salvador da pátria. Mas ainda bem que depois disso os ataques foram diminuindo, sem nenhuma explicação. Uma junta de biólogos se reuniu para tentar descobrir o mistério e catalogar os casos. Aliás, foi tudo muito bem catalogado. E chegaram finalmente à conclusão que o bicho era realmente um lobo. O taxidermista Franz Julien, do Museu Nacional de História de Paris, encontrou restos de material dentário do primeiro animal que foi abatido. E os biólogos concluíram e concordaram que realmente era de um lobo. O taxidermista Franz Julien, do Museu Nacional de História de Paris, encontrou restos de material dentário do primeiro animal que foi abatido. E os biólogos concluíram e concordaram que realmente era de um lobo. Já em 1979, encontraram restos do segundo animal abatido e, pelas análises, concluíram que seria de uma hiena. Mas fizeram outro estudo em 1980 e sugeriram que ele não poderia ser nem um lobo e nem uma hiena. E vai se dormir com um barulho desses. E que poderia sim ser uma espécie desconhecida da ordem Mesonychidae, nossa que palavrão, que são mamíferos já extintos e com a aparência parecida com os relatos dos sobreviventes. Em 2009, o excelente canal History contou essa história num documentário chamado The Real Wolfman. Até hoje, ninguém tem certeza absoluta de qual realmente foi o animal responsável por tantas mortes. E você? Qual o seu palpite sobre qual seria? Eu quero saber a sua opinião, tá? E também, para me mostrar que você chegou até o fim, me diga a palavra pavor. Bye!